Fala galera, tudo bem com vocês? Quero compartilhar rapidamente aquilo que Deus falou no meu coração por esses dias, aquilo que o Espírito Santo me ministrou no meio dessa semana, acerca daquilo que eu tenho visto nas redes sociais, pessoas do qual congreguei, pessoas do qual eu servi no ministério, tive o prazer de ver aquilo que ela carrega, o quanto ela era usada por Deus. Eu tenho visto que essas pessoas hoje, elas trilhar um caminho que, infelizmente, nós sabemos que não é o que Deus preparou. Eu não estou aqui julgando, não estou aqui condenando, não estou querendo trazer peso sobre ninguém. Mas o Espírito Santo começou a me ministrar porque ele sabia como aquilo me entristeceu, eu ver aquilo é triste. E aí ele começou a falar, isso tudo acontece porque nós servimos muito mais aos homens do que servimos a Deus. Nós amamos muito mais ouvir o que um homem fala do que aquilo que Cristo fala. Nós amamos muito mais ser guiados e conduzidos pelos homens do que pelo Espírito Santo. Então, quando esses homens também que estão ali correndo um risco de errar, correndo um risco de falhar, e muitas das vezes são homens que também não estão conectados ao Espírito Santo, muitas vezes não estão conectados com Deus, estão criando suas doutrinas próprias, e doutrinas próprias dos homens, ela fere, ela machuca. Doutrinas próprias dos homens tende muitas vezes a ferir sem dó as pessoas, porque se você não submete a esses homens, se você não submete ao líder, a esse pastor da forma que eles querem, você não serve. E se você não serve para eles, você fica afastado. E aí que tá. Muitas das vezes nós nos programamos para servir ao homem, não nos programamos para servir a Cristo. Nós nos programamos muitas das vezes para estar conectados com aquilo que o homem quer fazer, não com o que Cristo quer fazer. E aí quando nós levamos a pancada de um líder, levamos a pancada de um pastor, rapidamente nós recuamos e dizemos, não queremos mais esse caminho, não vou mais servir a Deus, como se Cristo fosse o responsável. Nós jogamos todo esse peso da dor, da ferida que causaram em nós sobre Jesus. Nós culpamos ele, porque aquele homem falou tal coisa para mim. Então, rapidamente, nós achamos que Cristo é o culpado. Então, nós o abandonamos. Nós o abandonamos pelo erro de um homem. Mas tudo isso acontece porque nós não estamos conectados ao Espírito Santo, nós não estamos conectados a Jesus, nós estamos ligados ao coração do Pai, nós estamos conectados com um homem dentro de um templo. Nós estamos aqui, muitas das vezes, nós falamos às vezes nossos irmãos católicos, mas nós somos idólatras. Porque nós idolatramos tanto a um pastor, tanto a um líder, que quando isso acontece, quando aquele pastor que nós estamos ali idolatrando, só falando no nome dele, que ele é isso, ele é aquilo, quando ele fala algo, quando ele faz algo que vem de encontro com a nossa alma e fere a nossa alma, rapidamente nós recuamos e dizemos que nós não queremos mais congregar mais, não queremos saber mais de igreja, nós não queremos mais saber de Jesus. E aí o que acontece? Nós dizemos que não queremos mais isso. Saímos da igreja e começamos a andar pelos nossos próprios caminhos. Mas os nossos próprios caminhos não podem nos conduzir a um caminho de salvação. Ele só tende a nos levar a um caminho de retroceder, a um caminho que nos conduz a maravilhas terrenas. Nós passamos a ter prazeres bons de se viver na terra, há prazeres do qual satisfaz a nossa alma, o nosso corpo, mas são prazeres que futuramente vão nos trazer dor e, consequentemente, o nosso espírito não vai suportar o peso do caminho errado que nós escolhemos. E aí o Espírito Santo começou a me ministrar. Se nós concordamos com o que os homens fazem, com o que os líderes fazem, nós apoiamos esses líderes que muitas vezes estão errados, pastores que estão errados, nós estamos dizendo que o diabo está certo a respeito de Jesus. Agora, se nós dizemos que apoiamos a Cristo, que nós servimos a Jesus e nós nos curvamos a nossa cabeça quando um pastor ou um líder fala algo que nos fere, é porque a gente não serve a Cristo de verdade. Precisamos entender, é necessário viver a morte do eu, a morte das nossas vontades, para que possamos viver a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo sobre nós, estarmos conectados com o Espírito Santo, estarmos conectados com Deus, estarmos conectados com o Senhor, nos traz como consequência passar pela tribulação dando glória a Deus. Passarmos todo tipo de adversidade, sem se curvar para homem algum.
É passar todo tipo de tribulação, é todo tipo de dor e entender que existe um propósito maior, que o propósito maior é chegar no céu, é estar conectado ao Pai, é estar conectado ao Senhor, é estar pronto para que quando as trombetas tocar, quando o céu se abrir, quando o rei voltar, é estar pronto para subir com ele. Mas ter a certeza que combatemos um bom combate e ter a certeza de que fizemos aquilo que revela o caráter e a identidade de Cristo. Talvez você vai ver esse vídeo e você vai falar, caramba, eu saí da igreja porque meu líder falou isso, porque era meu pastor falou isso, porque o pastor adulterou, é porque o líder foi pego traindo a esposa ou traindo o marido, é porque o pastor foi pego roubando a igreja e aí eu saí e não quero mais saber de Jesus. Ei, deixa eu dizer para você, mano. Jesus não é responsável por aquilo que nós fazemos de errado. O que nós fazemos de errado é responsabilidade nossa. Porque o que é para fazer certo, ele já ensinou. O manual para fazer o certo, ele deixou, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Só que nós escolhemos fazer o errado. Sabe por quê? Porque o errado, ele nos traz, não nos dá status. O errado nos revela muito mais para as pessoas, muito mais para o mundo do que fazendo o certo. Porque fazer o certo, você muitas vezes é excluído. E aí que está o problema. O que o Espírito Santo fala é que nós, homens, não gostamos de ser excluídos da sociedade. Nós gostamos de estar totalmente sendo exclusivo pela sociedade. Você entendeu? Aliás, nós queremos ser inclusivo pela sociedade, ser incluído dentro da sociedade. Nós não gostamos quando a sociedade nos ignora porque falamos a verdade. Então, para nós não ficarmos ruins com as pessoas, nós viramos as costas para Cristo e começamos a dizer aquilo que agrada a elas. E falar o que agrada às pessoas é perigoso. Porque nós podemos fazer com que, além de nós mesmos, não conhecemos a glória, nós também vamos prender essas pessoas e elas não irão conhecer a glória de Deus. Então você que vai ver esse vídeo, mano, se porventura você abandonou os caminhos do Senhor, abandonou a vida que Deus tinha contigo, e você sabe que o quanto que Deus tinha intimidade contigo e você tinha intimidade com Deus, o quanto vocês se relacionavam bem, mas talvez você ouviu uma palavra que te feriu, uma palavra que te trouxe como consequência uma tristeza, uma dor, e você resolveu recuar, retroceder e seguir sua vida do seu jeito. Volta para o caminho do Senhor. Volta enquanto é tempo. A Bíblia fala que nem os anjos, nem o próprio Cristo sabe o dia que vai voltar, mas Deus sabe. E pode ser daqui 5 minutos, daqui um dia, 2, 1 ano, 10 anos, não sabemos. Então para que pagar? Para que pagar para ver, mano? Para que pagar para ver, mina? Volta, refaça sua aliança com Cristo, confronta, exorta o que tiver errado, vá para cima. Deixa Deus te usar como ferramenta dele nessa terra. Não se curva aquilo que o homem fala. Não deixe as palavras do homem te ferir. Se submeta se estiver errado. Mas se estiver correto, confronta através da palavra, mas não abandone a Cristo, certo? Espero que aqueles que eu vi nas minhas redes sociais, que estão trilhando outro caminho, voltem. Eu tenho certeza que dentro de você sente saudade de quando você era influenciada pelo Espírito Santo e com isso você influenciava diversas pessoas. Volta para o caminho do Senhor. Ainda dá tempo. Não vai haver outra chance quando Cristo voltar. Não vai haver a terceira vinda. Essa é a segunda e última vinda de Cristo. Então, um abraço para vocês. Que Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja. Que Deus possa ministrar o coração de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.